Gente, eu queria iniciar com vocês esse tempo para antropologia, porque eu queria, justamente antes da gente fazer a atividade, queria falar com vocês sobre essa questão do multiculturalismo. Eu não sei se vocês recordam, mas no semestre passado, quando nós estávamos ministrando o IED juntos, a gente chegou a mencionar, num dos últimos slides que nós tratamos, foi tratando um pouco dessa questão multicultural. Nós mencionamos muito esses critérios, esse âmbito já da questão da geopolítica, nós falamos muito justamente desse relacionamento mais estreito, de globalização, que permeou esse relacionamento mais estreito entre as sociedades, entre o mundo, né, fez com que se globalizasse de forma geral. Aí, trazendo para o nosso âmbito aqui de antropologia, a gente menciona muito critérios estritamente ligados à cultura, né, do ser humano. Nós mencionamos na aula passada uma questão da relação da antropologia, né, do estudo do homem em si, dentro do meio ambiente em que ele ocupa. Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente tratou disso, foi justamente mencionando os cuidados, os parâmetros, os critérios que as comunidades tradicionais, comunidades muitas vezes mais distantes de um centro urbano, né? Como elas tratam o seu mundo ao redor, e isso faz com que o estudo das sociedades beneficie essas peculiaridades de comunidades como essa, enfim, de forma geral da sociedade, e que, consequentemente, a gente tem também a proteção de uma possível sustentabilidade, tanto cultural, né, tanto com relação ao meio natural em si. E desde o início a gente foi dando parâmetros da relação do homem com o meio natural, para que a gente tivesse essa análise de forma geral de como o homem foi mudando socialmente, de como foi o histórico, né, do caminho todo que o homem passou, né, na humanidade. E inicialmente, quando a gente trata desse elemento multicultural, a gente vai falar que justamente a palavra multi, né, já me leva à ideia de muitos, de uma questão quantitativa. E é justamente isso quando eu trato também do meio cultural, porque eu estou tratando da quantidade de fato, da variabilidade que eu tenho no mundo de cultura, de tradições, enfim, de particularidades que existem, mas que justamente são muito diferenciadas, diversificadas uma das outras, e que a gente vê uma quantidade muito grande, de fato, que no Estado não tem uma composição homogênea, né, com relação a uma cultura. Um exemplo muito bom que a gente pode dar é justamente no nosso próprio estado, que tem todos os estados, né, possuem, eu estou trazendo para nossa realidade regional. Nós temos costumes, nós temos uma culinária diferenciada, nós temos, enfim, hábitos diversificados de outros lugares do Brasil. E, consequentemente, o nosso país, como um Estado-nação, tem uma diversidade muito grande cultural de outros países, né? A gente tem um costume muito grande de falar, se vê alguém assim fora, tá abraçando muito, tá sendo muito pegajoso, é latino, é brasileiro, mas não é daqui, né? No caso, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, quem é de lá costuma ter um pouco assim essa visão, né? Então,
a gente fala justamente da diversidade, consequentemente, de direitos, né? Que são presentes quando eu falo desse respeito à dignidade humana, pela proteção dessa cultura. Então, eu tenho que ter esse parâmetro a ser observado, que essa multiculturalidade ela existe e que ela deve ser respeitada como tal, porque é justamente aquela questão da visão do imperialista, né, na hora de colonização, por exemplo, né, se a minha cultura é diferente de você, desse povo, a minha é melhor, e na verdade não tem nada a ver com isso, é justamente uma diversificação cultural. Então, eu vou sempre ter ali essa questão de minorias e maiorias, né? As maiorias ali dominantes, em geral, vão propor sempre, vai aparecer sempre aquele processo de aculturação das minorias, né? Que vão absorver e assim as culturas vão também se misturando, né? Então a gente sempre vai ver de fato uma diferença muito grande entre as culturas, mas sempre vai ter esse fenômeno aí de aculturação acontecendo também. Então, em um mesmo território, a gente vai ter coexistência de muitas culturas, de muitos traços, de muitos hábitos e costumes diferenciados em um mesmo espaço geográfico. E é justamente perceber que a gente sempre vai ter ali que observar aquelas influências de imigração, por exemplo, né? E a gente vê isso muito latente, por exemplo, nos Estados Unidos. Pode trazer para a nossa realidade, não precisa falar dos Estados Unidos, eu ia dar o exemplo dos mexicanos, né? A influência latina lá muito grande. Mas a gente pode falar da nossa realidade mesmo, né? Mas acho que vocês não são desse tempo. A novela Terra Nostra demonstra muito ali a presença dos italianos, né? A presença dos negros, né? Por meio da exploração lá da sua mão de obra, né? Então, a gente vê a influência muito grande no nosso país de outras culturas que se somaram e ali havendo aquela miscigenação toda, se difundiram na nossa cultura, né, como um traço só. Mas, na verdade, não é uma questão ímpar, mas ali é de fato algo muito plural a ser observado com a miscigenação, né, e com a mistura ali de muitas culturas, fazendo com que haja esse multiculturalismo. Então, a gente não vai falar de uma questão única, mas sim plural. E isso vai influenciar, sofre influência de toda uma questão étnica, racial, como eu dei o exemplo para vocês da nossa cultura brasileira, né? Então, aí a gente fala que da figura, né? Na América, mesmo que tenha toda essa questão multicultural, ela tem essa presença dos colonizadores europeus e essa herança que eles deixaram de forma muito latente, né? Então, a gente fala aqui até mesmo do desaparecimento de muitas culturas, por exemplo, indígena, né? A gente tem ali traços, características, mas que não como eram antes, se essa sociedade, se aquele povo ainda existisse, porque nós tivemos muita extinção, né, de tribos, enfim, de povos inteiros que foram disseminados, né, da terra, da sociedade por meio dessa colonização europeia. Então, a gente fala que um povo ele tem sempre ali, ele busca, né, a sua autonomia e a gente vai sempre tentar falar dessa relação dessas pequenas comunidades, dessas comunidades tradicionais, enfim,
indígenas, comunidades quilombolas, por exemplo, que cada um tem a sua forma de lidar, né? A forma, o seu traço cultural, que eles são integrados sim ao restante, né, do povo de uma forma ou outra, da sociedade. Mas é sempre importante falar que a gente tem esse traço do pequeno que posteriormente se mistura e se envolve com o maior e um absorve, né? Tem ali a conversa, as relações entre as culturas e os traços eles passam a ser disseminados, né? E para outras sociedades também. Acaba tendo uma assimilação, tanto do maior para o menor, quanto do menor com o maior. Mas é claro que a probabilidade, e é sempre ao contrário, né? O maior, né, o majoritário sempre vai, na maioria das vezes, pelo menos os casos, é de imperar ali, tanto economicamente, politicamente, culturalmente, enfim, de muitas formas, de muitos desdobramentos possíveis ali acontecer, quando uma cultura entra em contato com a outra. E no caso, quando eu falo desses pequenos povos, a devastação cultural, de fato, que eles sofriam era muito grande, né? Por conta justamente desse olhar de forma negativa, né? Que se tinha com relação ao critério de ser civilizado, né? Então, a gente tem essas minorias com essas crises de identidade, né? Porque são alvos justamente de um preconceito, justamente por conta dessa ideia de possível civilização. Daí a gente encontra essas problemáticas com relação à identidade com base nisso. Aí aqui é importante justamente dar continuidade, né? A gente fez essa introdução porque está ali um assunto que gira em torno das comunidades tradicionais, porque é justamente a gente tem aqui ao nosso redor, por exemplo, as pessoas que moram nas ilhas, aqui é uma realidade muito próxima em Abaetetuba, a questão dos ribeirinhos, né? Enfim, essas pequenas comunidades, elas são culturalmente diversificadas, são culturalmente diferentes, né, da cultura, da etnia dominante, digamos assim, em muitos âmbitos, em muitos critérios. Mas todas têm um âmbito, uma propriedade comum dos bens, né, da terra, da tecnologia, da produção voltada para dentro da própria comunidade, é uma forma de organização pessoal própria. Então, eu vou ter ali, sempre imperando, quando eu trato dessas comunidades tradicionais, uma dependência muito grande dos recursos naturais, uma dependência muito grande da natureza em si e, consequentemente, um conhecimento muito vasto com relação a ela, né? Na forma de lidar com a natureza. Então, são comunidades que têm que ser, de fato, protegidas pelo Estado, justamente por essa ameaça constante que elas sofrem, né, no seu cotidiano. Então, quando a gente tem ali o exemplo dos indígenas, a gente teve, por exemplo, a construção de Belo Monte, nós tivemos elementos muito grandes que não foram observados ali na preservação dessas comunidades tradicionais, porque a construção dessa hidrelétrica ela alterou ali, né, o bioma natural, ela alterou o meio ambiente de uma forma drástica, consequentemente alterou o cotidiano dessas comunidades tradicionais ali em torno daquela área, né, daquele espaço geográfico ali propriamente dito. Então alterou na caça, na pesca, alterou o cotidiano deles de uma forma muito significativa e de uma forma negativa, no caso. Professora, Pode falar.
altera não só a questão dos povos indígenas, mas altera toda uma situação até da cidade, por exemplo, com aumentando o dobro da população. Isso tem um impacto antropológico muito grande, né? Com Social, certeza, econômico, com certeza. é um geralzão, na verdade, né? Com certeza. São impactos que eles não são pequenos, né? Eles são impactos muito grandes e eles vão alterando. A gente pode falar, vão alterando pequenas coisas, mas que na verdade não são pequenas, mas ainda se você for somatizar tudo, é um impacto drástico na realidade ali em torno dos povos, enfim, como eu dei o exemplo de uma pesca, prejudicou ali a caça, a pesca em determinadas regiões. Então, as comunidades ribeirinhas, consequentemente, também sofreram não só, né, os povos indígenas, enfim, quando eu menciono assim comunidades tradicionais como um todo, né? Então, a gente tem justamente essa necessidade da proteção da norma para que a gente defenda e garanta, né, essa sociobiodiversidade dessas comunidades. A gente tem que ter um desenvolvimento, mas é conforme a necessidade deles e a demanda, né, necessidade própria deles. Então, a gente tem que considerar esse desenvolvimento que para a gente é um desenvolvimento, mas que para muitas comunidades não é. Eles preferem manter ali a sua simplicidade e todo e qualquer desenvolvimento tem que levar em consideração esses biomas, o mundo natural ali, a cultura, enfim, os costumes desses povos, para que a diversidade não só biológica, mas étnica também seja garantida, seja protegida. É muito importante essa consideração aqui, tá, gente? Justamente o objetivo da análise antropológica com relação a essas comunidades tradicionais, a esse multiculturalismo, é justamente essa via de mão dupla da proteção, da defesa, tanto do âmbito da diversidade cultural, mas também do meio ambiente, do mundo natural em si. E é justamente a proteção de todos dessas comunidades que vai trazer a importância desse multiculturalismo a ser observado, né? Porque elas compõem a sociedade humana em si de uma forma muito significativa, que portam uma riqueza tamanha de cultura, de conhecimento do mundo natural, por exemplo, que o mundo não trataria como trata se soubesse da significância muito grande que essas comunidades representam. Vou te dar um exemplo. A gente tem a Natura, né? As meninas, aí os meninos gostam de andar cheirosos, querem comprar Natura. Uma certa vez, chegou lá o pessoal da Natura, lá no Ver o Peso, e foi falar com uma vendedorazinha daquela lá. Como é, tia, que faz isso aqui? Ah, é assim, que faz esse perfume, assim, assado cozido. É que a senhora faz? Tem ali o processo, coloca no sol, enfim. Ela foi dando todo o direcionamento do conhecimento dela, né? Do conhecimento prévio dela ali, dos hábitos, da cultura dela. E eles, diante desse processo em que ela ali os ensinou de uma forma tão simples, tão humilde, fizeram uso desse conhecimento
sem dar devida retribuição legal, sem fazer todo o parâmetro legal necessário que precisaria para isso. Tem uma questão de direito autoral, tem muitas questões existentes ali, não é só simplesmente pegar todo o conhecimento da mulher, pegar, vender, colocar no produto, não é assim. Então, a gente tem justamente o direito para proteger essa diversidade cultural, para proteger esse Tem questão de patente também, né? conhecimento. Como? Tem a questão de patente, né? Que há uns anos Sim, o atrás o direito Japão tinha autoral, patenteado mencionei, o cupuaçu e tal. isso. Aí depois fizeram uma briga, voltaram atrás. É toda uma legislação falha, na verdade, de proteção aqui com os povos e com a região, né? É justamente a falta da importância que deve ser dada a essa diversidade. Então, as pessoas, né, acabam confundindo e achando que podem fazer o que querem, e não é assim. A lei tá aí, deve ser observada, deve ser obedecida. Mas muitas vezes há esse ato de menosprezar desde desse período aí imperialista que a gente exemplificou com o fato de a minha cultura é melhor que a sua. Tem traços dessa forma de se portar desde esse tempo. Então, é uma mentalidade que ela pode ter uma vestimenta nova agora, mas que no fundo é aquela mesma base ainda de preconceito com relação a outras culturas. Então, é sempre importante falar, né, da identidade dessas comunidades diante justamente desse reconhecimento. Conclusivamente, é isso que a gente tem que falar, que há essa identidade cultural desses grupos, que são uma minoria sim, que são excluídos, mas que deve se dar o quê? O devido valor, né, a afirmação dessa identidade, elas têm que ser muito bem grifadas, sublinhadas, para que a gente tenha em mente na sociedade como um todo, que são formas singulares de vida, mas que representam ali, cada uma representa ali uma multiculturalidade muito grande, sobretudo essa riqueza cultural e esse conhecimento do mundo natural muito grande. Então, elas representam de fato um patrimônio cultural que merece ser garantido, protegido, merece ser observado. Aí é justamente aqui que a gente tem para falar, a gente fala aqui de movimentos sociais, né, de ONGs, que tentam sempre ali lidar com esse intenso massacre, com essa degradação, né, desses povos. Enfim, o Brasil é um dos maiores exemplos, né, desse massacre que tem, desse desprezo que tem pela própria cultura, e é uma cultura tão rica. Os brasileiros muitas vezes não valorizam, né, essa diversidade cultural existente no nosso país. Enfim, o maior exemplo é perguntar: se você quer viajar, você sempre vai logo falar um lugar fora do Brasil, sendo que você não conhece nem o seu estado direito, né? Tem tanto lugar bonito para conhecer, tanta riqueza, enfim. Mas a gente já está acostumado a valorizar justamente o que é de fora, e eu não culpo ninguém por pensar assim, porque é uma mentalidade que já está muito instalada há muito tempo na mentalidade da sociedade em si. Então, é justamente falar que a importância dada a essas comunidades tradicionais e a proteção da diversidade estão justamente andando ali, diversidade cultural está andando ali de uma via de mão dupla, está andando de mão dada, porque é justamente que vai preservar a biodiversidade, vai proteger, garantir esse patrimônio cultural, né? Então, é um respeito que deve ser dado para que a gente mantenha viva aí essa cultura, essa diversidade, mantenhamos essas
esse multiculturalismo, que ele seja vislumbrado de forma positiva, né? E não com esses conceitos pré-concebidos. Então, a gente tenha, de fato, uma inclusão e não uma exclusão dessas comunidades tradicionais. E o direito, ele está justamente presente na defesa de tudo isso que eu acabei de mencionar. Ele dá o devido valor a essas comunidades. Na verdade, a gente sempre pode se esmerar ainda mais, né? Com relação à normatividade, sempre pode ter um constante processo de melhoria, mas o intuito do direito é justamente isso, até porque precisa-se o quê? Proteger a dignidade humana desses povos, precisa respeitar, né, esse multiculturalismo que está estritamente ligado a essa dignidade humana, né? Então, a importância dele é tamanha para que a gente tenha a garantia dos direitos universais do homem como um todo ali, né? Tudo está relacionado. Eu quis justamente separar esse momento para que a gente tivesse a possibilidade de dar esse slide, esse assunto, esse tópico, porque é o que vai ter a ver com a atividade que a gente vai passar agora para vocês. Porque eu quero que vocês... Não vão ser assuntos especificados para cada grupo, vai ser o mesmo assunto. Eu quero que vocês relacionem o papel da antropologia com essa diversidade étnica, para que vocês relacionem. Só um momento, gente, deixa eu beber uma água aqui que a minha garganta tá falhando rapidinho. Eu quero que vocês façam a relação da antropologia com as relações étnico-raciais. Eu quero que vocês atrelem a antropologia às relações étnico-raciais. Veja, nós já falamos aqui sobre um parâmetro inicial para que vocês pudessem ter uma ideia justamente com relação ao multiculturalismo. Aí eu quero que vocês atrelem mais especificadamente a antropologia com essa diversidade étnico-racial, a importância dessa diversidade étnico-racial, tá bom? Algo bem simples. Os dois grupos vão falar sobre a mesma coisa, só que o porquê que eu quero ainda que seja o mesmo tema, dividir as salas, porque eu vou pegar algumas pessoas do grupo para falar. Não precisa ser nada para entregar escrito, tá? Vai ser nos mesmos moldes da aula passada. Eu vou separar e aí cada grupo vai conversar ali com os seus componentes para falarem um pouquinho sobre essa relação que eu pedi, tá bom? Todo mundo entendeu? Vai ser meio ponto extra, tudo nos mesmos moldes que nós fizemos igual na aula passada, tá bom? Só que agora para antropologia. Tem alguma dúvida? Só repita aí, por favor, relacionar a antropologia. É para falar da relação da antropologia no que tange à importância justamente dessa diversidade étnico-racial. Ok. Tá bom? Uhum. Vou lá, gente, dividir a galera.
Grupo 1. O grupo 1, olha, a gente tem 29 participantes aqui. O grupo 1 vai ser o Leodemir, 28 no caso, né? Porque tá dividido, tá me colocando aqui, eu falei comigo. Então vai ser 14, 14. Vai ser o Leodemir no grupo 1. O Alain. O Alisson. Alisson, eu não tinha anotado o teu nome, eu acho. Bittencourt, né? Na chamada. O Almir, que já tá aqui. Ah, ele tava também no início, eu confundi aqui. O Alisson. O Alisson com Y, no caso. Ana Paula. Ana Prado. Anderson. Cecília. Daniele. Daniele, não tinha anotado o teu nome na chamada. O Danilo. Oi. É do grupo 1. O Erasmo. O Erasmo, marido da Gabriela Pugliese. Fernanda. E o Gabriel Monteiro. Vou separar logo aqui a galera do grupo 1, tá? Aqui o grupo 1, tá, gente? Tá bom. Tem que começar, tá? E aqui ficou o grupo 2. Grupo 2 é a Gabriela Pinheiro. A Thalita. A Iris. A Patrícia. A Rosiane.
A Késia. O Sidney. O José. Manuela. Gabriel Monteiro tá aqui. Gabriel. Oi. Eu tinha te colocado lá no outro. No grupo 1, não foi? Foi. Espera aí. Bora ver. Vê se tu vai para lá agora. Agora acho que ele foi. Vladimir. A Rebeca. A Letícia. A Rita. Rosane. Rosângela. Ou até mais do que do outro, um a mais. Pode começar, tá, gente? Eu vou querer sempre mais de uma pessoa para falar as considerações sobre o tema, tá? A relação entre essa diferença étnico-racial com a antropologia, tá? Envolvendo aí esse multiculturalismo, tá bom? Que nós mencionamos agora. Podem começar, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Faz um ok que eu não tô. Tá, beleza. Por aqui como estamos? Não esqueçam, gente, para vocês falarem a relação da diversidade étnico-racial, a relação com antropologia, tá? E com o multiculturalismo também, né? Consequentemente, pairando aí nesse âmbito, tá? Dessa relação. Peguem um ensejo com base no que nós ministramos agorinha, e aí vai ajudá-los agora. Eu vou querer mais de uma pessoa para fazer considerações sobre o tema, tá? Como eu disse, não precisa de nada anotado para me entregar, é só aqui mesmo no momento da aula, tá bom? Tudo bem. Podem começar. 9 são 5 para as 10. 8h54, 6 para as 9. Vamos lá, umas 15 para as 10, a gente encerra o tempo e aí é para vocês já falarem, tá bom? 20 Tá bom. para as 10.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, 15, 20, de 20 a 15 para as 10 a gente já inicia para vocês falarem, tá bom? Professora, Pode falar. é para pesquisar a diferença ou é para relacionar as duas? Relacionar para Ela vocês falou, tratarem dessa diversidade étnico-racial com a antropologia, envolvendo, claro, aí também nesse mundo o multiculturalismo. Para vocês fazerem essa relação, peguem o ensejo do que nós mencionamos agorinha e uhum. pesquisem, tá bom? Tá ok, professora. Cadê o José? Eu acho que a internet dele tá fraca. Qual é o melhor jeito que vocês acham pra gente fazer? Meu Deus. Porque se é para relacionar, o que a gente pode levar em consideração aí? A antropologia, ela é a ciência do homem, né? Então ela vai estudar o homem. E essas relações étnicas, raciais, pode ser as ações do homem. Pode pesquisar separado ou pode pesquisar junto e depois só relacionar as duas. E depois com o multiculturalismo. O que vocês acham? Ou então cada um faz a sua pesquisa e chega aqui na hora, a gente vê quem vai falar. Porque ninguém tá falando nada, só eu. Mano, explica de novo que eu me perdi. Peraí, Manu. Ela pediu para relacionar a antropologia com as relações étnicas raciais, com o multiculturalismo. A gente sabe que a antropologia é a ciência do homem, ela vai estudar o sentido, né, o desenvolvimento físico, material, cultural, fisiológico, as características raciais, os costumes sociais, essas coisas. A antropologia estuda tudo isso. Então, vai estar relacionado, de qualquer forma, ao a gente começar a tratar de uma ação étnica racial. Está dentro da antropologia. Agora, ela pede para a gente relacionar. Então, a gente pode pesquisar separado, dar um conceito para cada e depois só explicar como um vai se encaixando no outro, porque um puxa o outro, de fato. A antropologia estuda o homem e essa ação étnica racial é uma das ações do homem, né? Porque eu nem pesquisei sobre o que é isso ainda, mas creio que seja assim. Só depende do jeito que vocês querem levar em consideração a explicação depois. Rosiane, Oi, Rita. vou ler um negócio aqui para ti. Lê. Para todo mundo. Sim. Antropologia é, desde longo tempo, ciência responsável pelo estudo e análise das sociedades e suas ramificações. A gente podia colocar esse conceito, que é o que tu está falando aí. E apareceu aqui, é uma sociedade complexa, plural, diversa e desigual. A luta pela igualdade de direitos para a população afrodescendente indígena africana no Brasil não terminou com o regime democrata. Somos Rita. forjados na construção de um escravismo criminoso, a abolição. Oi. Travou um pouquinho, mas faz Tá me assim. ouvindo? Agora sim, tu pode mandar isso aqui para mim, aqui no bate-papo, que eu vou copiar, vou colocar no Word. Aí a gente consegue montar um pouquinho para ter o que falar, entendeu? Porque aí eu não sei quem é que vai falar. Posso te enviar no WhatsApp, Rosine? Se tu conseguir enviar aqui no bate-papo, seria melhor, que eu só copio e tento montar alguma coisa aqui. Porque não é só uma pessoa que vai falar. Pra todo mundo ver também, pra ver quem vai falar, que vai explicar legal. Aí eu consigo montar um pouquinho para caso alguém se disponibilizar a falar, né? A Rita vai mandar aqui. Rita, eu vou estar esperando. E Rebeca, se tu não conseguir aqui, pode mandar no WhatsApp mesmo. Tá.
Perfeito, Rita, já chegou aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela para vocês. Cadê? Errei. Raina, Oi. pesquisa aí as. Mas o quê? Calma, tô pensando. Eu tô vendo aqui as relações étnicas raciais Isso. da evolução. É isso mesmo, pesquisa isso aí, gatinha. Vocês conseguem ver aí o que eu compartilhei? Ou não apareceu ainda? Não Cadê? apareceu. Já, agora apareceu. É isso que eu Apareceu o tava quê? lendo. Ah, não. A antropologia, desde longo tempo, a ciência responsável pelo estudo da... Pegando aqui por enquanto, só que de vez em quando ele trava. Olha aí, é para relacionar a antropologia com as relações étnicas. E o que mais? Calma, quem é que tá falando? Sou Bota no Joe. Google. Raina Kézia Souza Silva. Tem alguém com o áudio ligado aí? Eu não tô entendendo nada que tu tá falando, amiga. Rapidinho, gente, antes de você, só interrompendo vocês, a Rebeca estava perguntando aqui no chat que ela não está em grupo nenhum. Rebeca, você está neste grupo, tá? Tu tá me ouvindo? Eu não coloquei. Professora, eu já vi, já. Foi logo quando você começou a falar que eu falei isso. Tá bom então. Meu Deus. Isso. Eu ainda continuo compartilhando a tela aí? Não, mano. Não, não tá aparecendo nada, Mona. Rita, eu tô tentando pegar aquilo que tu mandou. Aí eu vou só copiar pra lá, depois eu vou ler. E organizar. O pessoal podia ler aí o negócio que eu mandei para ver se tem alguma coisa a ver, entendeu? Tem tudo a ver. Pelo que eu tô lendo, meu Deus. Ai, Rô, gente, eu tô cega. Não tô enxergando quase nada. Eu quero compartilhar. Cadê todo mundo? Que tá todo mundo calado aqui. Estou aqui, Estou por aqui, professora. Com essa voz de sono, Ana Paula. É, um pouquinho cansada. Imagina. Estão indo. Tá bom.
Oi, alguém ouviu falar? Tá certo. Tá, que deu um bug no computador dela.
Será que eu voltou ao normal agora? E aí, você já tem uma posição já de trabalho? Já sim. Ó, já tem algumas coisinhas aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver. Bom, Mas eu pesquisei como ela mandou, né? Tem que estar por aqui. Sobre antropologia e éticas raciais. Quem é que está responsável de escrever, e escrevendo o representante, no caso, que a professora falou que tem que ter um Por representante? fora. Quem é? Olha, só sei dizer uma coisa, que o pessoal do meu grupo é muito esforçado, tá geral no meu PV aqui. Vai me deixar doido. Continue assim. Amiga, Amanda, assim, procura um exemplo. Que horas a professora falou que ia começar a falar, que eu não sei ver a hora, então não sei que Às horas. 10, parece. Mas, gente, eu acho que já voltou a nossa equipe, né? Já. É o áudio da professora que tá ligado. Olhem só. Meu Eu Deus, vou tá ler aqui para ouvido. vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu vou ler aqui para vocês como ficou. Só falta a parte que a Patrícia me mandou aqui no meu PV, que ela tá digitando aqui. E ela vai mandar aqui no bate-papo, mas que tá bem explicado essa parte que ela me mandou das relações étnicas e racial. Que, gente, de fato,
faz uma ponte aí entre tratar das questões do afrodescendente. Aí ela já está digitando e vai mandar aqui. Então, o conceito de no início que a gente fala da antropologia como uma ferramenta geral, fala do artigo 5º que a Rita mencionou lá, o multiculturalismo ou pluralismo cultural, bem explicadinho. Só falta essa parte mesmo que a Patrícia vai mandar. Já deu 2 laudos. Porque assim, esse argumento que eles utilizaram para iniciar, né, o processo de imperialismo, justificando que um povo era melhor que o outro, eles viam aquele modelo de desenvolvimento e achavam que era mais evoluído. Isso foi usado para justificar a exploração negra. A exploração, no caso de outros povos, não só negra, né, no mundo inteiro, e refletiu aqui no Brasil, mas no Brasil foi especificamente com negros e índios, principalmente negros. E a nossa diversidade cultural foi construída dentro disso. Porque a gente é um povo misturado. Mas mesmo assim ainda existe um grupo de pessoas aqui no país que acreditam que por isso são melhores que outros. Se acham melhores que outros. Gabi, tu vai falar essa parte aí. Eu não falo. Vai sim, que você tá explicando. Eu tô morta. Amiga, faz teu destino. Faz teu destino, que eu quero é beleza, vai. O negócio que eu tô falando agora, mas na hora da hora eu vou ficar nervosa. Uhum. Eu ia te falar uma coisa, mas eu não vou falar porque eu faço também. Depois eu te conto lá no teu PV. Então, gente, acabou, tá pronto. Quem vai falar é a Gabriela e quem mais? Ah, Rose, vou morrer. É tu que tá com o trabalho aí? É tu que vai falar. O José. Letícia, é cadê Letícia? incrível, ele me mandou aqui no WhatsApp. Eu tô querendo interagir, pesquisar, mas a internet minha tá muito ruim. Eu tô só com o telefone, eu saio para ir pro YouTube, pro Google e trava tudo e volta tudo. Tudo doido. Cadê a Letícia? Gente, 5 minutos, tá? Oi, José. 5 minutos, galera. Oi. Se tu conseguir me mandar Oi. uma coisa lá no PV, me manda. Porque isso que tu mandou lá é ótimo também. Eu posso colocar aqui. Enquanto eu digito, tu Rosiane, manda outra parte. Eu posso explicar esse pedaço aí. Eu já pesquisei. Muito grande de etnias e cultura no Brasil. Se a gente trouxer para cá, para nós, para o norte, para a Amazônia, nós temos uma diversidade enorme aqui da mistura do branco português, do branco francês, do negro escravo e do índio. Muito forte, muito presente em nós, na verdade. Gente, licença atrapalhando vocês, só para avisar, 5 minutos, tá, galera? Ok. Isso tudo é o multiculturalismo no Brasil. É o que eu... Misericórdia. É como se eu estivesse correndo atrás do tempo. É quase certo. Rebeca, eu não consigo ouvir teu áudio agora, amiga, que eu tô digitando. Se tu puder digitar no meu WhatsApp, agradeço. Ei, Patrícia, tu falastes aqui, existe a diversidade racial e existe a diversidade étnico-racial, que são conceitos parecidos, mas são diferentes. Tu consegue me dizer qual é essa diferença? Porque a gente está falando do étnico-racial. Isso que tu me mandou é do étnico-racial ou a diversidade racial?
Gente, falta só 5 minutos, tá bom? Não esqueçam. Entendi. Então, eu vou ter que ler aqui do bate-papo de vocês. Professora, começa logo. Já tô com fome. Gente, acabamos. Quem vai falar? Além da Gabriela, do José. José, quando tu for Oi. falar, tu só aguarda a pessoa que terminar de falar sobre essa parte do étnico-racial, depois tu menciona essa parte que tu me mandou aqui no meu PV, para poder encaixar um assunto e ir atrás do outro. Me norteia em qual posição? Quem é que vai explicar primeiro? Eu vou ficar em que posição? Só me posiciona. A Gabriela, ela vai falar, ela vai citar mais exemplos, né? Ela vai falar o que ela falou ainda há pouco, que eu já não me lembro mais. Agora, quem vai ler eu posso até ler, né? Que eu que fiz aqui o babado. É só pegar a Gabriela, Ela vai ser a primeira, então. falar, que ela já ia falar. Não, eu vou começar explicando uma parte, explicando de forma geral. A Gabriela vai surgir aí de Nárnia. Vocês estão me ouvindo? Você vai ser a primeira. A Gabriela. Sim, eu vou ser a primeira. Quem vai ser a primeira? Gabriela vai Você. surgir depois. Eu vou estar falando de uma forma... Ai, meu Deus, de uma forma geral. Tô me batendo tudo. Okay. De uma forma geral. E depois a Gabriela vai dar alguns exemplos que ela estava mencionando ainda há pouco. Okay. E quando eu estiver falando... Quais os exemplos? Aquele que a antropologia foi utilizada para... Quer dizer, eles justificavam esse exatamente isso conceito mesmo. de superioridade. Gente, só um momento. Me tirei uma dúvida, desculpa interrompê-los. Na outra oportunidade, nós finalizamos uma conversa e falamos todos juntos depois. Mas, falando separadamente, assim, na outra oportunidade que vocês tiveram o exemplo com o professor Carlito, ele finalizou uma conversa de um grupo e depois ficou só com o outro, não foi? Não, professora. Ele fez as perguntas, ele deu o trabalho para a gente fazer e depois ele voltou, todo mundo para a mesma sala. Eu não sei se a senhora viu, mas eu lhe mandei no seu WhatsApp o link. Esse link lá, professora, que eu lhe mandei, ele explica como é que ele faz essa divisão sem a senhora precisar mudar, sem fazer isso que a senhora faz, tipo, separar as pessoas. Entendi. Esse link lá, ele mostra como é que faz... Na verdade, eu não dei uma olhada, não. Eu fiz do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, mas eu acho que dá para colocar todo mundo numa mesma sala de novo aqui, é o que eu vou fazer, tá bom? Dá. Aí, tipo, isso que o Carlito fez só fica mais prático. Ele separa simultaneamente e depois volta ao normal, quando ele quer. Entendi. Tem um horário, digamos, 30 minutos. A senhora estimula 30 minutos, aí depois a própria plataforma volta todo mundo só de uma vez, para uma única sala. Tá. Eu até lhe mandei que eu pedi dele. Tá bom. Mas eu vou voltar aqui manualmente, aí a gente vai para a mesma sala, tá bom? A senhora já vai fazer isso agora? Vou começar aqui, eu olhar aqui. Ah, tá. Só terminar de explicar aqui quem vai ser na ordem. José, então é eu, depois a Gabi. Ok. E depois tu. Eu vou falar, tipo, na hora que é pra Gabi falar e na hora que for pra te falar. Que assim vocês vão saber o que vai encaixar tá bom, melhor. então. Isso. Tá? Isso. Ok. Patrícia, eu já anotei tudo que tu me mandou. E o que já me mandaram aqui no WhatsApp também. Agora, o que vai dar, meu povo? Não sei. Só sei que vai ter que dar alguma coisa. Meio ponto, vai dar. Dando meio ponto, tá tudo certo. A professora já me tirou da sala, já me colocou para outra sala.
Acho que ela não tá normal. Eu acho que já vai começar a explicação. Terminou Eu o não tempo, sei se gente. é Todo só mundo pra junto vocês. agora. Gente, meu telefone tá 15% e não tem como eu carregar agora ele aqui. Então, se eu sair, é porque ele desligou, tá bom? Ok. Então, tu inicia aí, Ana Paula. Tu Ó. inicia com a tua... Mas dá tempo da qualquer coisa a gente professora vai chamar, complementar. né? Isso. Bora lá, gente? Bora começar? Bora. Só tem 2 alunos que eu estou tentando aqui ajeitar, mas não está aparecendo para eu colocar eles para ficar junto com vocês, que eles ainda estão lá na outra sala. Não sei se o Almir Barreto e a Cecília já estão por aqui. Professora? Pode falar. Na mesma Eu sala, vou... todo mundo já? Porque apareceu um convite para mim entrar na segunda sala, mas eu não entrei. É para entrar, querida. Não é para você recusar. Eu vou dar minha colocação aqui, que meu Pode telefone tá todo começar. desligado, tá? Tá, pode começar. A antropologia jurídica aqui. Não se confunde com os preconceitos dogmáticos e normativos que impregna o desenvolvimento jurídico, os fatos e a produção formal que está vinculada ao processo hierárquico das relações sociais e humanas que autentificam o campo de abrangência da disciplina. E relacionando aqui a importância de se ensinar relações éticas raciais, elas não apenas visam atender às demandas de um segmento, por sua vez, significativo da população, senão com o objetivo de promover aos poucos uma alternativa à formação como a própria sociedade ela se enxerga. Eu falei rapidinho aí, professora, que meu telefone tá para desligar. Tá, mas obrigada pela participação. Pode falar. Tá bom. Vou ficar aqui. Eu estava vendo aqui também, professora, visando aqui que a diversidade étnico-racial, ela se apresenta no condicionamento nas relações interpessoais, no pertencimentos da comunidade, escola, nas brincadeiras, nas diferentes formas de linguagens corporais e artísticas, nas práticas docentes, na arquitetura e na localização das escolas, como a escola ela não é uma instituição isolada da sociedade. Portanto, ela produz contradições históricas, sociais, raciais
econômicas. Alguma coisa assim. É isso. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Tem mais alguém? Falei para você que eu queria mais uma pessoa Equipe 1, participando. né? Pode falar. Equipe 1 ainda, professor. Vamos lá. Multiculturalismo no Brasil considera-se a mistura cultural de etnias que ocorre no território, que ocorre em nosso território. Diversidade cultural é uma das principais características da cultura brasileira. Essa diversidade cultural trata-se da miscigenação de culturas que ocorre. A gente percebe, por exemplo, no Brasil, eu vou falar um pouco para cá, para o norte do Brasil, essa miscigenação no nosso próprio povo. A mistura de índio, negro, branco, branco francês, branco holandês, é esse resultado que nós temos hoje. E a antropologia e sociedade é um conjunto de seres humanos que produzem sobrevivência através da interação uns com os outros. A vivência em sociedade possui algumas características: objetivo comum, cooperação e sobrevivência. Ao mesmo tempo que o homem é objeto de estudo da antropologia, ele também é sujeito. Tá ótimo. Professora? Pode falar. Quero complementar aí o que o Leodemir Fernandes falou. Eu busquei informações em um livro aqui de antropologia jurídica do Owney Queiroz Assis e Vitor Federico Campbell. E nesse livro ele diz a respeito de um cara chamado Oliver Sacks, que esse Oliver, ele diz que o multiculturalismo, onde os países que tentaram aplicar o multiculturalismo se tornaram mais hostis, porque alguns desses países, pelo fato de ter uma parte de um público mais conservador, tem aquele pensamento de uma cultura dominante que deve que tenta botar mais para baixo ainda as culturas que não são as dominantes. E o Oliver Sacks diz também que, numa frase dele, ele diz: culturas nacionais formam nações, culturas globais podem destruí-las. Certo? E, diante disso, eu falo, de novo, assim como eu falei no grupo, que eu vou dar um exemplo bem atual, é os Estados Unidos. Eles têm muito aquela cultura de que a cultura dominante é aquele americano, heterossexual, anglo-saxão, que bota as outras culturas para baixo. A gente vê muito isso até hoje, com a quantidade de informações que a gente vê até hoje. Muitos dos americanos mais conservadores demonstrando seu preconceito com pessoas negras, pessoas imigrantes, mais ainda do Oriente Médio e tudo mais. E é isso. Tá ok, gente. Muito obrigada. Foi boa a participação aí. Mais de 2 alunos falaram. Mais alguém desse grupo quer complementar? Nenhum dos A's aí quis participar. Laí, Alisson com I, Alisson com Y. Tudo bem. Vamos para o próximo grupo. Podem começar, gente. Obrigada, meninos. De nada. Vamos lá, gente. Oi, professora, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, amor. Professora, a gente fez a nossa pesquisa e eu vou ler
Cada um foi mandando uma parte, cada um foi montando. Eu vou ler, vou representar a maioria. Vai falar a Gabriela também e o José. Nós três. Eu vou começar. A senhora quer que eu compartilhe a tela ou eu posso ler normalmente daqui? Normalmente. Eu vou ler. Leudemir, teu áudio tá ligado. Oh, desculpa. Assim, professora, a antropologia é desde longo tempo ciência responsável pelo estudo e análise das sociedades e suas ramificações. Em uma sociedade complexa, plural, diversa e desigual, a luta pela igualdade de direitos para a população afrodescendente, indígena e africana no Brasil não terminou com o fim do regime escravocrata. Somos forjados na construção de um escravismo criminoso. A abolição foi realizada em uma ampla revisão de direitos e necessidades da população negra, né? A gente tem aqui o nosso artigo 5º, professora da Constituição Federal de 88, que fala, né, que todos somos iguais perante a lei, estabelecendo em seu texto a desigualdade e não a diferença. O estudo da antropologia jurídica com observância nas diferenças religiosas, culturais, das várias etnias formadoras do povo brasileiro foi a base do estudo aqui apresentado. Com a necessidade da equidade social, buscou-se aqui interagir pluralidade na constituição da cultura popular que existe no país. A análise da proteção judicial dos direitos fundamentais em uma perspectiva comparada entre antropologia. Estão conseguindo me ouvir? A minha internet está muito ruim. Professora? Pode dar prosseguimento, então, próximo, se você está com a internet falhando. Não, é porque a internet está ruim, mas eu vou continuar lendo, só para ver se vocês estão conseguindo entender. Não, tá ok. Ouvindo bem. Aí sim. A análise dessa proteção judicial dos direitos fundamentais em uma perspectiva, quase eu não falo, comparada entre a antropologia e as ciências que compõem a estrutura do estudo do homem como um indivíduo modificador, influencia o campo do conhecimento antropológico. Professora, os institutos de proteção aos direitos fundamentais e as teorias norteadoras da cultura que influenciaram a miscigenação e deu origem à aplicação de uma antropologia voltada para a evolução da raça, polinizada pelas diferenças históricas, políticas e entre outras diferenças, né? Essa antropologia, ela visa buscar o conhecimento inteiro, o homem em sua totalidade, é estudar o homem, é analisar o homem e as ações dele. O multiculturalismo, ou pluralismo cultural, é um exemplo disso, porque é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região só, em uma cidade, em um país, com no mínimo uma predominante. O multiculturalismo é a convivência pacífica. Meu Deus, o cara não. Se torna a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social diretamente relacionado com a globalização e a sociedade pós-moderna. Sabe-se que essa influência cultural no âmbito de ciência antropológica é de grande relevância e acentua o processo civilizatório. Todas as ações que a gente passa a ter é estudado, como a gente já teve, como a senhora já falou na disciplina passada, em História do Direito. A gente precisa estudar a sociedade, a gente precisa entender o passado para compreender bem mais o futuro, porque tudo a gente tem que levar em consideração, porque é uma base que a gente tem histórica. Certo. E nesse caso, as características primordiais dos povos indígenas é a multiplicidade dos povos e as diferenças acentuadas entre eles, que difere da língua,
da forma de agir, como essa aculturação é diferente aqui no nosso estado, digamos. A gente é acostumado a tomar açaí com farinha no almoço, na janta, no café. Não é em todos os lugares, né? Mas na maioria é normal. Mas quando a gente vai para outro lugar que tem uma cultura totalmente diferente, um exemplo que eu poderia dar aqui, tipo, é Macapá. Macapá, eles tomam açaí, mas não é como a gente toma no almoço. Eles tomam com açúcar e eles só tomam na janta. E é um estado aqui pertinho, né? Tem algumas características que é parecida, mas os nossos costumes são totalmente diferentes. A Abaetetuba, todo mundo toma mingau de açaí. Em Belém é muito raro tu achar um lugar que tenha mingau de açaí. Cada lugar tem a sua aculturação, tem a sua forma de viver, como essa expansão vai lidando. Não, filha, cada lugar tem a sua cultura, não a aculturação é outro fenômeno que você pega a cultura de outrem para si, como a gente pega dos Estados Unidos, por exemplo. Negros, né? Isso. E dos índios também que chegaram no Brasil, porque um costume que a gente tem, professora, de andar descalço. É um costume que indígena. Que os povos passados, né, no caso os indígenas, tinham, se embalar na rede. Sim, eu vou terminar aqui a última parte, só para a Gabi terminar, e o José também. A diversidade étnica é a união de vários povos numa mesma sociedade. A etnia é um grupo de indivíduos que possui afinidade de origem, história, idioma, região e cultura, independente do país em que se encontre. Aí o José iria explicar uma parte agora. Pode explicar, José, a tua parte. Pode falar, José. Finaliza. Obrigada, filha. Eu vou falar eu vou conceituar etnocentrismo e vou fazer uma relação sobre o começo quando foi descoberto o Brasil, faça uma análise aí brevemente. Etnocentrismo, visão de mundo. Ok, visão de mundo, características de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. Isso daí a gente vê, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, que eles tiveram o primeiro contato com os índios e eles subvalorizaram a cultura deles como se o índio não tivesse cultura. E, na verdade, não é assim, né? O índio teve a cultura dele, mas para os portugueses, eles tentaram implantar a cultura dos portugueses. Esse primeiro contato dos índios com os portugueses também causou outro fenômeno, outro problema, não sei como definir, que foi o genocídio, né? Os índios os portugueses vindo, trouxeram também conjunto com eles várias doenças que causou a morte de um monte de índios e também trouxeram a cultura deles, acabaram implantando e catequizando os índios e dessa forma foi se seguindo a miscigenação, a aculturação dos índios e assim por diante. É isso, professor. Tá, obrigada, José. Gabi? Boa noite a todos. Só queria finalizar dos meus dois colegas, falar um pouco sobre que a antropologia cultural ela surgiu justamente para tentar entender e compreender a questão do formato de costumes e religiosidade de cada povo. E que inicialmente a antropologia ela foi utilizada principalmente como uma forma de um discurso para dominação. No início do imperialismo e a colonização, eles usavam um discurso de superioridade, um discurso porque eles achavam que a forma deles de vida era superior ou mais evoluída dos outros povos para justificar a dominação e a exploração. Isso aconteceu no mundo inteiro. Mas aqui, especificamente no nosso país, a gente observou isso bastante com os negros e com os índios, mas principalmente com os negros.
E isso e também só uma observação que, apesar que a gente tenha consciência, nós brasileiros, que nós somos um povo miscigenado, nós somos fruto de mistura, que nós todos somos mestiços, mesmo assim ainda persiste, ainda existe um discurso de superioridade que algumas pessoas se acham melhores que outras por algum motivo que não tem por que ter, né? Então, é isso. Foi ótimo. Foi ótimo, Gabi. Obrigada. Gente, eu gosto do empenho de vocês, da participação de vocês. Penso que não é agradável o professor ficar pedindo, e aí, você vai falar, você vai falar. E é muito bom quando o próprio aluno vem e se dispõe a querer. Tanto é que eu nem decidi, nem apontei dedos para quem iria participar ou não, representando o grupo em si. Veja, eram 15 pessoas, né, e 3 pessoas para falar, e mesmo assim, né, ainda está chamando e tudo. Mas eu agradeço a participação de quem se voluntariou para participar. Quem fez pesquisa e tudo, realmente não estava ali só fazendo um número, né? Mas eu pretendo finalizar agora com vocês. Nós passamos o horário do intervalo e eu agradeço de verdade o empenho de vocês nessas atividades, tá? Nesse retorno de vocês com relação às atividades, enfim, e as aulas e as participações. Essa atividade foi o equivalente a meio ponto extra para a disciplina de antropologia, tudo bem? Ok. No mais, eu encerro por aqui com vocês e até semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algo, pode falar. Tudo certo, então? A gente vai se falando por WhatsApp qualquer coisa, tá bom? Ok. Fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos.